noite, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula de Teorias do Pensamento Criativo, do curso de Ciência da Criatividade, do módulo 51. Tá, pessoal, lembrando a vocês, tá, recadinho importante, deem uma olhadinha no estúdio de vocês, que a atividade 2 e 3, elas têm o prazo agora de fechamento dia 23, tá? Então, não percam o prazo. A atividade mapa também, que encerra dia 30. Então, por favor, quem não terminou a atividade mapa ainda, dê uma olhadinha lá. Qualquer dúvida, fale comigo lá no Fale com o Mediador, tá? Só me chamar lá, professora Patrícia, e eu esclareço as dúvidas para vocês. Tá bom? Vamos para a nossa última aula com o professor Gabriel. Olá, estudante, tudo bem? Boas-vindas à nossa quarta e última aula da nossa disciplina de Teorias do Pensamento Criativo. E hoje nós vamos falar de um assunto que é extra daquele que a gente já conhece do nosso material didático. Mas antes da gente começar, então eu vou fazer aqui a pergunta: como tá aí os seus estudos? Você já leu o seu livro? Já assistiu às aulas conceituais? Lembrando que é muito importante, tá certo? Para que você consiga responder às atividades, mas também para que você consiga compreender um pouco mais do assunto, beleza? Bom, dito isso, hoje então nós vamos tratar sobre o Design Thinking, que é uma metodologia para projetos, mas também para a solução de problemas. Então é o que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Começando aqui então com a definição do que é esse Design Thinking, mesmo que a gente já tenha falado um pouco, né? O nosso slide vai dizer o seguinte, que o Design Thinking é uma abordagem para inovação centrada no humano, que usa os conceitos do design para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades tecnológicas e a viabilidade financeira para o sucesso de um negócio. Nós tratamos aqui da criatividade, das teorias do pensamento criativo. Já vimos no nosso material didático sobre a teoria do flow, né, ou chamada de teoria do fluxo, a teoria remix, que está lá no nosso material didático. E aqui a gente traz mais essa teoria, na verdade, essa metodologia do Design Thinking, que pode ser utilizado em qualquer área. Ela é uma teoria que nasce do design, mas o que acontece? Alguns estudiosos, como a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, né, desta aula, aliás, eles foram pesquisar como era o processo de metodologia das grandes empresas como IBM, Honda, Lego e assim por diante. E eles verificaram que cada uma dessas empresas tinha uma forma de trabalhar voltada para a inovação. Então, essa metodologia do design thinking, diferente de outras metodologias, ela é abordada, né? Ela é trabalhada para a inovação e com foco no ser humano. Então, ou também com foco no usuário. Ela vai utilizar esses conceitos, mas a ideia aqui é que ela tenha uma viabilidade, não só financeira, mas também de execução, e que ela tenha uma aplicabilidade. Então, a gente já vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas aqui a gente já tem muito bem essa definição do que é o design thinking, tá? Além disso, o design thinking, ele usa ferramentas e a experiência dos designers para verificar o problema de forma mais assertiva e criativa, que vai desafiar velhas abordagens que não se enquadram mais no mundo volátil. Na aula anterior, nós falamos sobre a linearidade de uma metodologia, que hoje a gente tem métodos e projetos, gestão de projetos, que não visa uma linearidade que é engessada. Muito pelo contrário, né? Existe uma flexibilidade para se trabalhar etapas anteriores em que, no andamento do projeto,
né? Estamos lá desenvolvendo um projeto. Vimos que na etapa anterior houve uma falha que foi identificada por conta do andamento desse projeto. Então, o que a gente faz? Ao invés de, num processo linear, num projeto linear, voltar lá no início e recomeçar, não, a gente volta para a etapa em que foi identificada aquela falha e a partir disso a gente segue adiante aprendendo com os erros. Então, o design thinking, ele vai trazer esse tipo de abordagem, né? Uma abordagem que não é linear, em que é possível, com o andamento do projeto, consertar as falhas e não precisar seguir burocraticamente, né, deixando o projeto às vezes enfadonho, lento, moroso, mas que vai garantir que ele dê uma continuidade interessante fazendo os ajustes necessários, ok? Bom, ciente disso, nós temos aqui essa metodologia voltada para a inovação. Ó, eu vou até desaparecer um pouco para deixar maior aqui a nossa imagem e olha o que ela está falando. O design para a inovação, ele precisa ser desejável, viável e prático, né? Então tenha uma desejabilidade, uma viabilidade e uma praticabilidade. O que isso quer dizer? Então vamos pensar aqui. Supondo que a gente vai desenvolver, deixa eu pensar aqui em alguma coisa, um aplicativo, né? Um jogo. Vamos desenvolver um jogo hoje na aula. Então a gente vai desenvolver um jogo, certo? A primeira coisa esse jogo, ele tem desejabilidade? Então, qual é a desejabilidade? Como que eu vou descobrir a desejabilidade desse jogo? Fazendo uma boa pesquisa com o consumidor, com as pessoas que jogam, com as pessoas que têm essa afinidade, que têm alguma constância no jogo, ou pessoas que jogam todos os dias, pessoas que jogam, sei lá, X vezes por semana, pessoa que joga uma vez por semana. Então, eu estou aqui pensando nessa desejabilidade. Ele é interessante o desenvolvimento desse jogo para as pessoas que jogam? Qual vai ser o diferencial, certo? Bom, depois que a gente verifica essa desejabilidade, tem que verificar a viabilidade, ou seja, essa viabilidade é financeira, mas também é uma viabilidade sistemática. Então, por exemplo, esse jogo, qual vai ser o custo dele? Esse jogo, ele vai ser para celular ou vai ser para computador? Se for para computador e para celular, ele vai ser gratuito ou ele vai ser pago? E se ele for gratuito, vai ter anúncios, porque ele precisa se pagar de alguma forma, né? Então, às vezes você já baixou um jogo aí no seu celular e ele é gratuito, vai ter lá algum elemento, alguma fase ou alguma coisa que você vai precisar pagar enquanto você joga. Isso vai te persuadir, te seduzir para comprar para continuar jogando, ou vai aparecer anúncios que você tem que assistir para que o jogo que está ali de graça se pague. Né? Aqueles anúncios, eles não estão ali à toa. Eles estão para um motivo que é garantir que esse jogo se pague com esses anúncios. Então, ele não sai tão de graça assim. Mas pensando nessa viabilidade agora, se ele for, se ele for pago, quanto vai custar? Para além disso, quanto vai ser o investimento, né, financeiro para o desenvolvimento desse jogo? Bom, já entendemos sobre a desejabilidade, já entendemos sobre a viabilidade e agora a gente precisa entender sobre a praticabilidade, ou seja, no que diz respeito a se ele pode ser aplicado, se ele pode ser, se tem questões, suporte tecnológico, né, para tornar ele reproduzível, escalável. Então, essa tríade aqui vai formar o design para inovação. A gente viu na nossa disciplina, né, durante as nossas aulas, que existe essa diferença entre criatividade, invenção e inovação.
A invenção é aquilo que é descoberto e algo que não existia. Hoje, muito pouco se faz de invenção, certo? Que cria-se algo do zero, algo que não existia, né? Aquela fase do eureka, descobrir algo que até então não existia. Isso é uma invenção. A criatividade, então, ela é essa ferramenta que garante tanto a invenção quanto a inovação, certo? E a inovação, ela tem o quê? Qual é o diferencial da inovação? Escalabilidade financeira, né? Ela visa a questão da viabilidade financeira. Então, o design para inovação é olhar para esses projetos e verificar essa desejabilidade, essa praticabilidade e essa viabilidade, tá certo? Por isso que o design thinking entra aqui como essa metodologia criativa centrada no ser humano para a solução de problemas e para não só a solução de problemas, mas também para garantir ali uma continuidade da empresa, tá certo? Seguindo aqui adiante. Ó, falamos aqui dessa tríade do design da inovação que a gente acabou de ver. Essa essa jarra, esse regador, aliás, né? Ele é um regador conceitual, quer dizer, é para a gente contemplar, é uma expressão artística. Mas isso aqui retrata muito bem de que ele de que tem aqui uma questão de desejabilidade, ou seja, ele é agradável, tem boa forma, tem uma boa aparência, uma boa estética, mas pensando num regador de plantas como a gente conhece, ele é viável, né? Ele é prático? Não, por quê? Porque ele não rega. Então, isso aqui é para a gente entender essa abordagem do design thinking. Se eu estou desenvolvendo um regador, qual é a função, né, do regador lá para regar plantas? Que ele consiga regar. Aqui eu consigo? Não consigo, né? Então, a gente tem aqui um objeto que é conceitual, beleza? Outro, olha, eu adoro esse blog aí, Jair Colby, ele traz umas referências de imagem de projetos que é muito interessante. Por exemplo, esse aqui, né, esse carrinho para transportar melancia. Quem vai no mercado comprar uma melancia inteira, se vai comprar inteira, geralmente não compra mais nada, né? Porque é difícil de transportar, é pesado, ainda mais se você vai ao mercado a pé, né? Se você já de carro já é difícil levar até o carro, imagina a pé, né? Então, por exemplo, eu vou ao mercado a pé, eu nunca compro melancia inteira. Eu sempre compro um quarto, uma fatia grande, né? Porque senão eu não consigo trazer o restante. Então, olha, aqui é um produto que sana um problema, né? Resolve um problema? Sim. Mas ele é viável? Não. Quem é que vai comprar só para ir ao mercado comprar uma melancia? Qual é a frequência que a gente vai ao mercado comprar melancia, né? Então, aqui fica essa reflexão também. Outro, olha, estão comendo ali o lamen, né? Legal, estão comendo ali com os hashis, né? E tem ali um ventilador que a pessoa não precisa soprar, mas é algo criativo. Mas é viável, né? Não é viável. Quantas vezes a gente vai consumir o lamen, né? E se eu consigo assoprar o lamen, para que eu preciso de um ventilador? Então é algo criativo, porém não é viável, certo? Então, mais uma reflexão aqui também. Aqui eu trago esses dois livros. Eu poderia alcançar, mas eu não sei. Ah, tá aqui do meu lado. É, dois livros fantásticos para quem quiser pensar não só o design thinking, mas a criatividade. Eles não estão nas nossas bibliotecas virtuais, mas vocês encontram facilmente para comprar. Até tem um sebo online que são de livros usados com excelente estado. Eu uso esse site, a Estante Virtual, chama estantevirtual.com.br, em que você encontra lá livros usados em excelente estado. Eu já uso há mais de 10 anos esse site, sempre foi muito bom, nunca me deu problema, tá? Então, esses dois livros do Donald Norman, ele era vice-presidente da Apple, ele é engenheiro. Agora eu não me lembro se ele é engenheiro de software, algo assim na área de tecnologia. E aí ele fez um doutorado na área de psicologia para entender o comportamento humano.
e acabou elaborando o primeiro livro, que é o Design do Dia a Dia, e depois esse que é um pouco mais recente, com muitas aspas aqui, que é o Design Emocional. Vale muito a pena ler, porque ele discute exatamente essa proposta da viabilidade e o quanto nós temos projetos, produtos, serviços, né, que são legais, mas não foram testados de forma adequada e por isso não tem uma boa aplicabilidade, né? Você vai encontrar diversos problemas, certo? Muito bem. Seguindo aqui, depois dessa boa indicação, o que que a gente tem aqui no Design Thinking? Uma das ferramentas, aliás, uma das expressões é a empatia. E aí a gente escuta muito essa ideia de, ai, a pessoa não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Mas vamos refletir um pouco aqui, vamos aprofundar. A gente consegue realmente se colocar no lugar do outro? Vamos supor que eu trabalhe numa agência de publicidade, ou faça a gestão de projetos e sou convidado para desenvolver um produto para mulheres, uma campanha para mulheres, certo? Eu sou um homem, eu me reconheço como um homem cisgênero, ou seja, me reconheço com a minha identidade, como eu nasci. Então, eu posso pesquisar sobre a mulher, eu posso aprofundar, eu posso ser empático, mas eu não posso me colocar no lugar de uma mulher, né? Então, muita gente acha que se colocar no lugar do outro é viver a vida do outro. E não. Na verdade, é escutar o que o outro tem a dizer e validar aquilo que ele está dizendo. Então, quando o outro diz o que ele está passando, eu preciso, no mínimo, acolher aquilo. Então, uma boa pesquisa, certo? Ouvir as pessoas à nossa volta, se você está trabalhando com uma gestão de projeto, e validar aquilo, é assim que a gente pratica a empatia. E na antropologia, nós vamos falar de alteridade, que é entender o outro a partir da sua realidade. Então, vou desenvolver uma cadeira de rodas. Eu vou andar como cadeira, eu vou para desenvolver, eu vou precisar andar numa cadeira de rodas? Eu vou usar, sendo que eu não tenho nenhuma deficiência de locomoção, certo? Então, a ideia aqui é entrevistar as pessoas que utilizam cadeira de rodas, os cadeirantes, né? Ou que utilizam por algum motivo. Entender essa realidade, entender essa viabilidade, se colocar, né? Não é se colocar no lugar do outro exatamente usando a cadeira, mas questionando as pessoas que usam para tentar entender de forma genuína, ok? Isso já diz muita coisa e eu trouxe até essa frase de novo. Então, olha, o propósito aqui, quando a gente fala de empatia, não é se colocar no lugar do outro, mas entender o outro dentro do seu universo, dentro da sua realidade. O estranhamento, né? Primeiro é aquilo que me causa estranheza, mas que eu vou absorver se eu quiser desenvolver um bom projeto. Então eu não preciso usar uma cadeira de rodas se eu não tenho a necessidade dela. Eu vou investigar quem precisa e vou acolher, vou ouvir, vou anotar isso. Isso é o que vai me fazer desenvolver um produto, tá certo? Então, aqui já falamos da empatia. Aí a gente chega, pessoal, aqui nos 7 princípios do Design Thinking, tá certo? Esses 7 princípios, eles são a definição, a pesquisa, a idealização, a prototipação, a escolha, a implementação e a aprendizagem, certo? Bom, definição. Então vamos trazer de novo o exemplo daquele jogo que a gente está desenvolvendo. Aqui na fase da definição, toda definição, todo projeto, ele começa com o quê? Olha lá a aula anterior. Com a definição de um problema.
Então a gente tem que definir qual é o nosso problema. No caso aqui, nós estamos desenvolvendo um jogo e a gente definiu que ele vai ser para celular. Então a gente vai utilizar o jogo no celular. Ele vai ser encontrado lá na loja de aplicativos para fazer download, correto? Bom, aqui a gente definiu que vamos desenvolver um jogo para celular. Eu tenho uma aluna de iniciação científica que ela está desenvolvendo um estudo, uma pesquisa para gamificação para pessoas com daltonismo. Uma pesquisa muito interessante, né? Gamificação na aprendizagem. Então, ela quer desenvolver um jogo para um projeto de gamificação para pessoas que têm daltonismo. Bom, o que que a gente precisa considerar aqui, certo? Temos esse problema, então, desse jogo. Ela já definiu o problema dela. Um jogo para pessoas com daltonismo. O que que a gente vai fazer agora na fase de pesquisa, já que a gente tem um problema? Nós vamos pesquisar a teoria sobre jogos. Então, vou pegar aqui o exemplo da minha aluna como a nossa definição de problema da pesquisa, tá? Do primeiro princípio do Design Thinking. Então, a gente vai desenvolver esse jogo para pessoas com daltonismo, aqui para o aplicativo de celular. O que que a gente vai ter na fase da pesquisa? Nós vamos, então, ler sobre teoria de jogos, nós vamos estudar sobre gamificação, sobre aprendizagem e, principalmente, olha lá, empatia. Usando da empatia, vamos entrevistar pessoas com daltonismo que jogam. Não é pessoas com daltonismo só, é pessoas com daltonismo que jogam, né? Que utilizam o celular para jogar jogos. É meio redundante, mas é assim, né? Vão utilizar ali algum joguinho, né? Para entretenimento. Bom, depois que a gente pesquisou muito, a gente entrevistou as pessoas, os usuários alvo. Aí vem a parte da idealização. Essa idealização é aquele momento de eureka, que você vai tendo as ideias, né? Aqui você até o ícone ali no amarelinho, né, do idealizar a lâmpada, que é gerar ideias. E qual é o tipo de ideia, certo? Qual é o tipo de ideias que a gente tem aqui? Então, a gente vai coletando e anotando essas ideias para verificar as melhores opções. Depois que a gente idealiza, a gente vem na fase de testar. Ó, a prototipagem protótipo fazer versões, testes, né? A gente idealiza, cria testes, então vem a prototipagem. Essa prototipagem vai gerar vários testes. Esses testes eu posso fazer com o próprio público, com uma parcela, então aqui com algumas pessoas daltônicas, e fazer e a partir dessa prototipagem, desse teste, fazer a seleção daquilo que é legal, daquilo que é viável, a partir do que, olha lá a empatia de novo, essas pessoas aqui, o nosso público, diga, ó, isso é legal, isso não é tão legal, isso pode ser remodelado, pode ser ampliado, então ouvindo o consumidor, para a gente chegar na fase da escolher, né, aqui as melhores opções depois da seleção, que aqui no na nossa imagem está como escolha, e chegar na fase da implementação, ou seja, se eu testei, né, prototipei, selecionei, agora eu vou implementar. Então eu vou tornar o jogo viável para o celular, depois de testado, vou disponibilizar para todos. E após após soltar, né, aqui no celular, as pessoas começarem a usar, o que que eu vou ter de aprendizagem? O que que eu vou aprender depois que os usuários começarem a utilizar de fato? Todos começarem. Que lá na prototipagem teve um pequeno grupo, né? Aqui a gente tem uma possibilidade maior. Então, esse é o processo dos 7 princípios do Design Thinking. Beleza? E isso ajuda a gente a entender aqui muito melhor. Bom, depois que a gente viu os 7 princípios, a gente tem algumas ferramentas que foram desenvolvidas por
universidades, pesquisadores. Essa é a Double Diamond, ou, traduzindo para o português, diamante duplo. O que vai falar, né, aqui a teoria? Olha, a Design Council é uma organização sem fins lucrativos que surgiu após a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra com o propósito de ajudar a recuperação do país por meio do desenvolvimento do design. Então, num profundo estudo desenvolvido, a Design Council, né, tinha lá um objetivo que era compreender a forma como o design se estruturava em diversas organizações, como a Lego, a Microsoft, Starbucks, Sony. E aí os pesquisadores da Design Council encontraram uma diversidade de aplicações metodológicas do design. Ó, aquilo que a gente falou lá no início da aula. Então, a partir dessa observação metodológica que cada uma dessas grandes organizações tinham, eles desenvolveram uma metodologia que é conhecida como diamante duplo, em que a gente tem dois estágios. O primeiro, né, é o da divergência e o segundo é o da convergência. Então, o primeiro é orientado para, olha lá, o entendimento do problema e o segundo para a solução do problema. Vamos ver aqui? Ó, olhando para a nossa imagem, eu vou deixar até um pouco maior, vou desaparecer para a gente poder ver maior. E a gente tem, então, essas... Por que fala de diamante duplo? Porque o primeiro diamante, ele é da divergência. O que que é divergir, né? É quando a gente tenta descobrir qual é as possibilidades do projeto, pesquisa das dores, das necessidades dos clientes, e a segunda é a definição do problema, que vem a partir da pesquisa. Então, com muita pesquisa, a gente tem o quê? Insight. Esse insight é a definição, a escolha de um problema específico. Então, essa primeira etapa do diamante vem através de muita pesquisa. E olha o briefing ali que a gente viu na aula anterior, né? Esse briefing é alinhamento da visão do problema, que todo mundo da equipe, ou se você está aplicando sozinho, o teu cliente, você precisa estar alinhado ao teu cliente. Ele precisa, né? Você precisa estar claro aquilo que ele quer para você começar a pesquisar, para você começar a entender, né, esse problema e a partir da pesquisa ter soluções para ele. Então, a divergência é um momento que ela tem muitas ideias, né? E aí você começa a conectar essas ideias, ok? Bom, depois que a gente descobre e define o problema a partir de muita pesquisa, a gente tem a fase da convergência. Então, se a divergência é muitas ideias ali, a gente está tentando, né, que se divergem e tal, e a gente procura ali um sentido para organizá-las. Aqui na fase da convergência, perdão, elas estão organizadas. E aí garante que eu faça a prova do conceito, ou seja, eu idealize o projeto, gere as melhores ideias, vote nela. Então, idealização, ideação, né? Selecione. E para entregar, eu faço a prototipagem. Olha lá. Veja com o público, faça testes, né? Tente entender essa realidade até chegar na fase de aprendizagem, que é o compartilhamento da proposta de valor e aprendizados. Então a gente tem um produto viável, né? O que a gente difere lá dos 7 princípios do Design Thinking? Aqui na ferramenta Double Diamond, que ela não fala da aplicação do produto finalizado. Ela chega até a fase da prototipagem, porque ela aprende, ela entende que essa aprendizagem vem já na fase do protótipo, e ela realmente vem. Mas lá na fase de os 7 princípios do Design Thinking fala de uma implementação. E aqui não fala da implementação, só fala da prototipagem e o aprendizado, perdão,
com a prototipação. Então, essa é a ideia central aqui, tá bem? Certo? Então, depois que a gente entende isso, aí, né, a gente consegue ter essa aprendizagem para ter a aplicabilidade. No entanto, como eu já comentei com vocês, esse processo ele não é linear. Depois que eu tenho a aprendizagem, que aí eu vou fazer a versão final e colocar lá, eu posso de novo, né? Disponibilizei o aplicativo no celular. Esse aplicativo vai ter ali as respostas. Aqui como resposta. Então, essa é a ideia, né, principal, ok? Muito bem, vamos seguir adiante. Aí a gente tem uma outra ferramenta depois da Double Diamond, né, do diamante duplo, que é a D-School. Né? A D-School, esse é o símbolo, a logo, o logotipo da escola, D-School, que é aqui, na verdade, a Hassel-Plattner Institute of Design da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia. Né? Ela é chamada de Design School, Escola de Design. E ela é conhecida, né, por estar lá na Califórnia, fonte de muitos aprendizados de como o design thinking ele potencializa a resolução de problemas complexos, colocando as pessoas no centro da abordagem de inovação. Então a gente sempre vai ver que em qualquer metodologia, se é Day School, se é diamante duplo ou se é a ferramenta Loop, que a gente já vai ver também, ela vai ter ali o usuário, as pessoas, né, no centro da abordagem de inovação. Então, isso mostra que o principal de qualquer projeto criativo é ter as pessoas no centro da abordagem, tá certo? Muito bem. Olha lá, a Day School, ela já coloca 6 etapas aqui, que é muito parecido com a Diamante Duplo, que é muito parecido com os 7 princípios do Design Thinking.
E ela vai dividir em três grandes fases, né? A fase de entendimento, a fase de explorar, de exploração, e a fase de materialização, o materializar. Bom, a primeira é a fase da empatia. Olha lá a empatia, aqui eles colocam como etapa. Essa empatia, ela vem a partir do quê? Que a gente já viu? A partir de uma investigação com o público-alvo, de entender essas que a gente chama lá no mar de dores, né? Quais são as dores aqui é de necessidade? Quais são as necessidades desse público? Então é isso que a gente vai tentar entender aqui com a empatia. Depois a gente tem a definição. Depois que eu conversei com o público, que eles me apresentaram, né, quais são as realidades aqui, eu vou ter uma definição do problema. Agora eu já sei de forma mais direcionada, ok? Então essa é a fase do entendimento. Depois a gente vai ter a segunda fase, que é definir o problema. Agora eu vou para a idealização. E aí volto para essa fase de idealização, é selecionar as melhores ideias, já que eu defini o problema, e essa idealização vai garantir também uma continuidade nessa pesquisa. Eu vou explorar as melhores ideias. E essas melhores ideias, ela vem a partir da prototipação. Se a gente vê, olha, tem ali as setinhas, né? Ó, definição, empatia, né? Idealização, idealize, prototipe, idealize, né? Uma setinha ali. E sempre, ó, falando que permite voltar para etapas anteriores caso não seja suficiente. Se eu chego lá na etapa de prototipação e os meus testes com os usuários, os testes para verificar se está funcionando bem, não estão funcionando, opa, volto lá na idealização. Se eu vi que na idealização ainda tem falhas, volto para a definição. Então permite, né, que na fase de exploração eu crie protótipos e aí eu tenho a última fase, a última que é a materialização. E aí eu vou criar um teste, eu vou verificar essa viabilidade para chegar na implementação. Ou seja, o aplicativo chega na minha loja de aplicativos do celular, eu vou experimentar, certo? E aí eu vou olhar ali os comentários, tipo aqui no TikTok, a gente tem esses 2 milhões e 200 mil e 200 mil avaliações e ver o que as pessoas que estão usando estão falando, quais são os feedbacks depois da implementação. E aí, o que eu coleto desse feedback, né? Me faz voltar na etapa de empatia. Opa, pera lá, tem muita gente falando aqui que tem esse erro. Eu vou verificar se é, né, onde está, o que eu preciso aqui considerar, ok? E então essas etapas da Day School é muito próximo do Double Diamond, mas aqui ela já tem a implementação. Ela não parou lá na prototipagem e na aprendizagem, né? Aqui ela vai para a implementação e depois volta para a empatia. E por último, nós temos a etapa da Deloop, da IBM, que é essa grande empresa de tecnologia e informática que iniciou suas atividades ainda no século XIX com máquinas elétricas e hoje é essa gigante da inovação em serviços digitais. Então, o que a IBM traz com essa ferramenta, né, da Deloop? O pioneirismo é perceptível também na aplicação do design, do desenvolvimento da organização, que sempre valorizou o processo e o comportamento de design, tendo um dos seus presidentes, o Thomas Watson Jr., ou seja, lá o filho de quem inventou a eletricidade. Não, eletricidade não, a lâmpada. Ixi, agora eu confundi. Eu acho que é a lâmpada, né? Acho que foi o Benjamin Franklin que inventou a eletricidade. Perdoem, pessoal. Depois deem um Google aí para verificar essa informação que o professor trouxe de forma confusa. Cunhado a célebre frase: bom design é bom
negócio. Olha lá. Então, aqui, a ferramenta Deloop, ela é voltada para a inovação, numa clara referência ao design e ao impacto nos resultados da organização. Olha, lembra que eu falei lá no início da aula sobre o design voltado para a inovação? Desejabilidade, viabilidade, praticabilidade, para ter, como fala? Perpetuação financeira, viabilidade financeira, para garantir a existência da organização. Então, por isso que ele fala que bom design é bom negócio, porque constantemente estamos analisando os produtos e serviços que é colocado no mercado, vendo a sua viabilidade, passando por atualizações que são necessárias. Se você não se atualiza, você acaba falindo, a empresa morre, certo? E aí vamos então à ferramenta. Olha lá, o que ela coloca, né? Nós temos aqui essas 3 etapas só: a observação, a reflexão e o fazer. E a gente tem o símbolo do infinito, né? O looping, que a IBM entende que o projeto de design, né, de design thinking, ele não tem fim voltado para a inovação. Ele é constante. Então, como era vamos trazer agora o TikTok. Como era o TikTok lá atrás? Como era o Instagram lá em 2011, 2010 que ele surge? Como era lá no início? Eu lembro quando eu comecei a usar em 2012 o TikTok, o Instagram, perdão, ele tinha acabado de ser lançado para quem tinha celulares com Android. Porque antes disso, só quem tinha celulares da Apple, iPhone. E aí eu comecei a usar quando abriu, a versão foi atualizada e quem tinha Android podia utilizar, porque eu não tinha iPhone, né? Então, olha o quanto que passou. Antes era só imagem, hoje é imagem, é vídeo, é Reels, é live, é loja também, você pode vender. Isso veio por essa etapa do Deloop aqui, da observação. Então, olha, como que as pessoas estão olhando, se é no caso aqui do projeto, do produto já lançado, no caso do aplicativo, o Instagram, ele ficou observando, ele foi evoluindo com o desenvolvimento da tecnologia, das redes sociais. Então, a partir dessa observação, né, e de pesquisas, obviamente, porque essa observação não é só passiva, né, você não está ali só observando, você está observando e fazendo alguma coisa, refletindo sobre ela, né, aí vem a segunda etapa, até chegar no fazer. Opa, vamos tomar alguma atitude para implementar, para atualizar, para garantir essa sobrevivência. E aí tem essa faixa, linha azul dentro do Deloop, que é essa parte que depois do fazer, a gente tem de novo refletir e volta para observar. Esse depois do fazer coloquei o aplicativo para funcionar, tá lá na loja de aplicativo, vou começar a refletir e pensar se existe se está sendo viável, se tem alguma reclamação. E depois dessas reclamações que são colocadas, o que eu posso fazer a garantir essa observação de novo? Então, não para, é cíclico, é infinito, né? E essa é, então, a nossa última técnica aqui analisada dentro das ferramentas do Design Thinking. Tá certo, pessoal? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, que tenha sido proveitoso para vocês. Deixo aqui de novo né, o aviso. É importante, leia o nosso material, o nosso livro, que é riquíssimo. Assista às aulas conceituais, tá certo? E eu espero vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela companhia até aqui e até breve. É isso aí, gente. Professor Gabriel, obrigada pela aula. Espero que vocês tenham gostado. Gente, a gente se encontra na próxima disciplina, né, na segunda disciplina do módulo 51. E lembrando novamente, pessoal, deem uma olhadinha no prazo das atividades, tá? Dia 23 agora é a atividade 2 e atividade 3, e dia 30 o mapa, tá bom? Qualquer dúvida, só me acionar lá, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite.